Existem muitas formas de você fazer um podcast. E uma das mais comuns são os podcasts formados por equipes, que podem ser equipes formadas apenas por mulheres, equipes formadas apenas por homens ou equipes mistas, com uma bancada mais plural e diversa. Mas e quando você descobre que o seu programa já conhecido por muita gente, aquele podcast que já tem uma longa jornada de longos anos, já não faz mais tanto sentido assim para você? E quando você tem, então, uma pauta específica que precisa de atenção e precisa ir para o ar? Para falar sobre isso, hoje eu, Domênica Mendes, a criadora da iniciativa O Podcast é Delas e também a apresentadora e criadora do podcast Estúdio 31, converso com a Tatá Finoto, uma mulher que já há um bom tempo é podcaster e passou por todo esse processo. Antes de você conhecer a trajetória da Tatá no mundo do podcast, por favor, assine o feed do Estúdio 31 para receber os episódios, avalia lá na iTunes, indica esse podcast para alguma mulher incrível que você quer que saiba como fazer o seu próprio podcast e apoie o projeto no Catarse. Lembrando que esse projeto é um projeto independente, então é com a sua contribuição de todos os meses que ele continua sendo publicado. Para conhecer mais sobre o projeto, acesse o site catarse.me/o podcast é delas e faça sua contribuição. Lá no Instagram e no Twitter você me encontra em @domenica_mendes e esse podcast é o podcast oficial da iniciativa O Podcast é Delas. Você encontra mais informações no site opodcastadelas.com.br ou no Twitter e no Instagram. Você também pode conversar comigo através de @o podcast é delas. Você está ouvindo Estúdio 31, o podcast do projeto Podcast é Delas, que te prepara para começar o seu próprio podcast. Tatá, é uma grande satisfação, é uma grande alegria falar com você e apresentar um pouco sobre a sua jornada de uma mulher que faz podcasts no Brasil. Seja muito bem-vinda ao Estúdio 31. Oi, obrigada mesmo pelo convite. Não só por fazer parte desse projeto, que eu acho que você me contou, ele me dar uma ideia, assim, mas porque você é uma pessoa querida e quando eu entrei na podosfera, você foi uma das pessoas mais acolhedoras da podosfera, quando eu ainda tava engatinhando. Então, é meio que uma coisa, poder passar pra frente o mesmo acolhimento que você me deu quando eu tava aprendendo o que é fazer isso. Então a gente pode passar pra frente pra uma outra pessoa ter essa mesma sensação de poder aprender com alguém que já fez algumas coisas, já aprendeu um pouquinho. Que lindo isso, obrigada. Realmente eu acompanho a sua jornada desde lá do comecinho e é incrível ver o seu crescimento e acompanhar o seu projeto tanto como ouvinte, como convidada para as vezes que a gente gravou junto, quanto também enquanto uma produtora de podcasts. Eu tenho bastante orgulho da sua trajetória e é por isso que você tá aqui hoje. Oh, obrigada. Eu torço muito por você, assim. E eu sei que tudo que você toca vira uma coisa incrível, então obrigada por me convidar. Obrigada a você por aceitar o convite e bora lá então. Tatá, hoje eu quero conversar com você sobre os seus dois principais projetos de podcast, o PQPcast e o Tribo TDAH. Então, para começar, conta um pouco sobre o que foi o PQPcast, lá do comecinho. Então, o PQPcast, ele começou lá para 2014 como a história de vários podcasts daquela época, que tinham alguns amigos que gostavam de conversar, alguns deles ouviam podcast e, poxa, vamos fazer podcast juntos? Só que isso no meu grupo de amigos, era um bando de amigos que moravam em São Paulo, todo mundo juntos, e aí de repente o pessoal debandou pro resto do mundo, e a gente ainda marcava de vez em quando encontros de RPG online. E quando a galera faltou, num dia eu tava viajando e as pessoas que foram começaram a conversar sobre podcast. E aí eles resolveram fazer um podcast, foram o Júlio e o Mal Hernandes e o Julião, e eles começaram a fazer, e aí eles me chamaram, eu ouvi os podcasts deles quando eu voltei de viagem, e comecei assim, eu me apaixonei porque eu tava morrendo de saudade dos meus amigos. E a proposta do PQPcast, ele tinha um conceito criativo por trás, sabe? Que tudo começava com uma pergunta, tudo começava com um porquê, e acabava em um plot twist que você não sabia pra onde ele ia parar. Então, o nome completo do podcast era De Porquê pra PQP. PQP sendo esse lugar que você não sabia onde você ia parar quando a pergunta começou.
E eu entrei 2 meses depois, 3 meses depois, se tanto, no podcast, fazendo o podcast junto com eles. Mas nos primeiros meses do podcast, ele era basicamente um podcast masculino. Eram 2 caras fazendo um conteúdo e eles chamavam convidados. A gente tinha um roteiro, uma estrutura, que a gente falava sempre alguma notícia da semana, a gente falava sempre alguma indicação de podcast e a pauta do episódio da semana. Ele sempre foi um podcast semanal. Aí eu entrei e eu tenho tanto formação em publicidade quanto formação em jornalismo. Então, quando eu entrei, eu ajudei, na verdade, a criar uma estrutura pro podcast, com base até em coisas que eu sabia do jornalismo. Criar uma pauta, criar uma estrutura de pauta. A gente começou a fazer uma coisa que ninguém estava fazendo, que era um texto de introdução pra pessoa, nosso ouvinte, assim que ele ligasse o podcast, ele sabia sobre o que era o episódio. E a gente foi mudando a estrutura. Uma das coisas que a gente aprendeu no PQPcast foi que a gente não tinha medo de mudar. Então a gente testou diferentes formatos no podcast. Se desse certo, deu certo. Se não deu, foi um teste. Então, a gente sempre testava alguma coisa nova. E aí o podcast foi passando por formações. E foi evoluindo com o tempo com isso. E quais que foram as formações e essas fases do saudoso PQPcast? Foi o que eu falei, ele começou com 2 caras, com o Mal Hernandes e com o Júlio Júnior, e aí eu entrei logo depois, então eram 2 caras e eu. Um tempo depois, o Mal precisou sair, o Mal morava no Japão, então foram acho que 3 anos gravando, e era bem complicado gravar com 2 pessoas no Brasil e uma pessoa no Japão. A gente tinha basicamente um dia da semana que a gente podia gravar, que era ou de sexta à noite aqui no Brasil, que aí já era sábado de manhã lá no Japão, ou a gente gravava sábado à noite aqui no Brasil, que já era domingo de manhã lá no Japão. Era assim, as únicas oportunidades da semana que a gente podia gravar com a formação completa, e a gente sempre tinha que gravar com a formação completa. Depois de 3 anos, a vida do Mal mudou muito também, porque ele estava fazendo doutorado, pós-doutorado lá no Japão, e aí ele decidiu que na vida dele o podcast já não estava mais encaixando pro que ele queria. Então ele saiu. Logo que o Mal saiu, a gente convidou a Natália Matos, a Ana, que é minha amiga, que é, assim, uma das minhas melhores amigas, pra fazer parte do PQPcast, pra gente manter a formação de 3 pessoas. Então a gente até tava brincando na época que a gente deu um golpe de estado, que o podcast era de maioria masculina e virou, de repente, um podcast de maioria feminina na podosfera. E aí depois de um tempo também, o Júlio saiu, ficamos só a Natália e eu fazendo podcast. Foi a única vez que o PQPcast tiveram 2 pessoas. E aí ele foi um podcast 100% feminino. E com a saída do Júlio, a gente resolveu que a gente ia fazer uma mudança no podcast. Mais uma mudança no podcast. Não só mudar a equipe, que ele passava de um podcast misto para um podcast 100% feminino, como a Ana e eu resolvemos que a gente queria um posicionamento. E, nossa, a gente demorou meses pesquisando, fazendo estudos, assim, o que a gente queria falar, o que a gente não ia cansar de falar. E a gente percebeu que uma coisa que, das pautas que a gente fazia, que nós éramos mais passionais, eram falar sobre causas. Falar sobre ativismos, falar sobre a sociedade onde a gente está, ou sociedades ao redor do mundo, e entender um pouco de pessoas. Então a gente aproveitou essa mudança que o Julião saiu pra resolver fazer uma mudança total no podcast. A gente mudou o logo, a gente mudou o posicionamento dele, a gente passou de um podcast que a nossa assinatura, nosso slogan era o podcast que falava os plot twists da vida, pro podcast de ativismo e sociedade, que a gente no slogan a gente reforçou esse nosso posicionamento novo. A gente fez um logotipo que ele tinha o símbolo feminino no meio do PQP, então a gente estava tentando inclusive ressignificar o PQP, não como se fosse uma forma de xingamento, mas poderia ser também não só uma revolta, porque era uma tradição no fim do podcast mandar alguém pra PQP, que é alguma coisa que você não concordava, mas usar o PQP naquela forma positiva de PQP, isso é muito legal, a gente tem que falar disso. Então a gente tentou fazer um trabalho
de ressignificar o podcast inteiro também nessa mudança da Ná. Aí o trabalho começou a apertar e a gente achou que a gente precisava trazer mais vozes para o nosso microfone. Então nós convidamos a Malu Leite e a Líbia Baúd também para fazer parte, porque nós precisávamos de outras vozes de pessoas que eram diferentes da gente, que tinham uma visão de mundo muito rica que podiam agregar no PQPcast. E a gente ficou 1 ano nessa formação, acho que 1 ano e pouco, talvez, agora eu não lembro. E foi a última formação do PQP até que ele acabou. Com relação à produção, vocês dividiam as pautas, a edição, a gravação, o agendamento dessas gravações entre todas vocês 4? Ou sempre teve muito bem dividido essa organização? Cada uma assumindo uma etapa do processo de produção do PQP? Não, a gente tentava fazer, desde a época dos meninos, uma parte do tipo, cada um é responsável pela sua pauta. Mas eu acabava supervisionando uma boa parte do processo para tentar que tudo ficasse de uma forma uniforme. Dentro de um padrão PQPcast. Isso, dentro de um padrão PQPcast, porque assim, você tem um podcast e por mais que ele seja uma coisa que você faz pra se divertir, ele continua sendo uma marca. Então precisa ter uma imagem de marca, precisa ter um diálogo e uma forma como essa marca se expressa, e ela precisa ser de uma certa forma padronizada, organizada, que tenha um sentido e um contexto. Ela é uma conversa contínua. E quando você não faz uma conversa contínua, ela parece aquela... Sabe aquela brincadeira de criança? Que cada um começa a fazer uma história, por exemplo. Eu fui no supermercado. Aí a Domenica fala, pra comprar leite. E aí cada amiguinho adiciona mais 3 ou 5 palavras na história. E vai tomando uma forma que você começou a história de um jeito e de repente, no 5º amiguinho, todo mundo já tá... Então eu viajei pra Marte? Sim. Então, uma marca precisa de unidade, ela precisa de um diálogo, ela precisa de um contexto. Então, eu, desde o começo, sempre tentei fazer esse contexto. Então, eu era a pessoa mais responsável, ou pra agendar convidados, porque eu comecei a entrar na podosfera e conhecer gente e entrar em contato com as pessoas, ou marcar dia de gravação. O Júlio, na época que ele tava com a gente, ele fazia a edição, depois eu terceirizei a edição quando ele saiu, porque a gente precisava de um novo editor, a gente sempre, ou o Júlio fazia, ou a gente começou a pagar editor pra fazer e postar no site. A Natália ficou responsável quando ela entrou pela imagem do podcast, pela nossa marca visual, então ela sempre foi responsável pelas redes sociais. E quando a Líbia e a Malu entraram, elas eram responsáveis pelas pautas delas. Então a gente fazia um esquema que cada um era responsável pela sua pauta, mas eu sempre gerenciava a unidade de tudo, pra tudo ficar com a mesma cara, ou se elas precisavam de convidado, eu entrava em contato com o convidado, eu fazia a agenda. Tanto que quando o PQPcast acabou, eu tava com a agenda de gravação marcada, acho que até agosto ou outubro, assim, do quais seriam as pautas, só que a gente acabou em março desse ano. Então, ficaram meses de coisas que a gente tinha escolhido, o que a gente ia falar. A gente sentia, pelo menos eu sentia que a gente precisava disso, ter uma organização mais pra frente pra você saber quais datas você pode aproveitar, quais assuntos são os melhores pra aqueles momentos, ou como você pode se organizar, por exemplo, caso alguma coisa aconteça e você não pode gravar nesse fim de semana e, poxa, vai ter uma gaveta de episódio, você tem episódio gravado pra soltar numa data que de repente não teve uma gravação, você tem um plano B, então alguém precisava fazer isso e eu tomei pra mim fazer. Sim, é a parte de planejamento de um podcast como a parte de um planejamento de qualquer produto online. Isso é muito importante mesmo, concordo super e acho que isso tem tudo a ver, inclusive, com tudo que o Estúdio 31 tá fazendo até agora. Mas, depois de alguns anos, então, o PQPcast encerrou suas atividades, deixando uma legião aí de ouvintes e de fãs, um pouco tristes pelo fim do programa, porém bastante respeitosos pela decisão de todas vocês de assumirem outros projetos, entrarem de cabeça em novas coisas, seguirem as suas vidas para outros caminhos. E na decorrência disso, surgiu aí um podcast novo,
maravilhoso que deu super certo para a podosfera brasileira, que é a tribo TDAH. E eu gostaria que você compartilhasse comigo e com quem tá ouvindo de onde que surgiu essa sua vontade de fazer a tribo TDAH, como que isso chegou na sua história. Então, a tribo, ela daqui a pouco já completa 2 anos. Comecei a tribo em paralelo ao PQPcast. Então, enquanto a gente estava organizando todas as coisas do PQPcast pra a pauta tá em dia e todos os episódios saírem toda semana, porque você sabe como é difícil fazer um podcast semanal. Sim. Ainda mais um podcast semanal que tem 1 hora e meia, é complicado. E a tribo nasceu no meio de tudo isso. Na verdade, ela nasceu na formação com a Ana e comigo, quando estávamos só nós duas. E a história dela é meio que... Eu tenho TDAH, eu nasci com TDAH. Eu tava há 4 anos preparando uma pauta sobre TDAH. Pro PQPcast. Pro PQPcast. Entendi. Porque eu queria que ela fosse perfeita. E eu tava coletando links e pegando coisas que eu achava interessantes, porque eram coisas que eu estudava pra mim entender, pra me conhecer. Aí a Natália, que ela sempre foi uma pessoa na minha vida que me ajudou a fazer coisas tipo, Tata, você já tem material demais, vamos gravar? Que tal? A gente às vezes precisa de alguém na nossa vida que dá esse chacoalhão. Sim. E aí eu desisti, porque eu tava há muito tempo tentando entrar em contato com especialistas brasileiros, com as pessoas mais renomadas pra falar de TDAH, tentar conseguir uma entrevista, tentar conseguir uma participação de especialistas no PQPcast pra falar sobre isso, e eu nunca consegui. Então, no episódio 200 do PQPcast, a gente resolveu que, agora é a hora de falar sobre isso, chega de enrolar. E aí a gente fez um episódio especial falando todos os pormenores sobre o que é o transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. Então a gente deu um panorama geral. E eu tive uma surpresa muito grande quando um monte de gente da podosfera ou um monte de ouvinte veio falar que também era TDAH, que se identificou muito com o episódio, ou que foi procurar ajuda e foi procurar um especialista e foi procurar diagnóstico por causa daquele episódio. E eu lembro, assim que a gente terminou de gravar, a Ana me falou uma coisa que me marcou muito, que ela falou, nossa, Tata, você entende muito disso, você deu uma aula sobre isso. E foi um episódio que nós tivemos só nós duas, sozinhas, 2 pessoas falando sobre isso. Ela, uma pessoa neurotípica, que não tem nenhum transtorno mental, e eu, TDAH, a representação do meu próprio transtorno. E aí surgiu a ideia, eu fiquei 6 meses matutando sobre isso e criando nome, criando logo, estudando assim o mercado de podcasts, vendo o que tinha, e eu percebi, era uma necessidade minha, sabe? Porque eu ouvia muitos podcasts sobre TDAH em inglês, eu via canais do YouTube em inglês sobre TDAH, mas não tinha absolutamente nada sobre TDAH no Brasil. Nada. Tinha no máximo uns perfis do Instagram. E eu queria ouvir um podcast sobre isso. Não assim, um episódio de podcast, é isso, acabou. Porque é muito mais complexo, é um transtorno mental, é uma coisa muito mais complexa do que um episódio só. Isso praticamente define várias coisas da minha vida. E então, por causa disso, por causa dessas pessoas que se sentiram acolhidas com aquele episódio do PQPcast, e porque eu queria ouvir alguma coisa que eu gostasse sobre isso, eu resolvi fazer um podcast. Então eu fiquei 6 meses planejando e pensando em logo e pensando em posicionamento e pensando o que eu queria disso. Eu gravei alguns episódios, então quando eu lancei o primeiro episódio em janeiro de 2018, eu já tinha uns 3 ou 4 episódios gravados e editados, já estavam prontos para serem lançados. Então eu fiz as coisas com calma, porque eu queria que tudo ficasse no momento certo, sabe? E no fim, pra mim, ele cresceu muito, porque hoje, quase 2 anos depois, o Tribo TDAH se tornou uma comunidade de acolhimento. Ela é muito maior do que eu imaginei que ela fosse se tornar, e ao mesmo tempo, ela deu um significado diferente pra minha vida inteira, porque hoje eu tenho muito mais orgulho de assumir o meu TDAH, e eu não tenho vergonha de falar pras pessoas que eu tenho um transtorno mental, que eu nasci com uma deficiência mental, e eu tenho muito orgulho de ser quem eu sou, e de poder representar outras pessoas que são como eu, dar voz a essas pessoas e principalmente mostrar para essas pessoas uma coisa que falta muito na nossa comunidade, que é sentir que elas não estão sozinhas no mundo, porque elas não são as únicas pessoas do mundo que passam por essas coisas, sabe? Sim, sim. É um projeto muito bonito de acompanhar e muito fascinante de perceber, sabendo que você se tornou uma pessoa que faz podcast no Brasil
em um formato de entretenimento, super despojado, e nesse processo de você se identificar como uma mulher e trabalhar a sua característica, aquela característica que não te define, porém faz parte de quem você é, e transformar isso em algo poderoso e que também traz acolhimento e até mesmo empoderamento para outras pessoas que também fazem parte dessa comunidade. E isso é um poder de que um projeto, de que uma pessoa de verdade fazendo um podcast de verdade consegue fazer. É realmente muito bonito e muito legal. E me corrija se eu estiver enganada, mas a tribo TDAH está dando muito mais certo do que o PQPcast estava dando certo, não é? Ai, obrigada, Dô. Então, sim. E foi até um dos motivos, porque o PQPcast acabou, sabe? Teve um momento lá pro fim do PQPcast que eu não tava dando conta de fazer tudo. Eu não tava conseguindo fazer a tribo e fazer o PQPcast, gerenciar os 2 podcasts juntos. Era muito conteúdo. E a tribo cresceu muito mais do que eu acho que eu tinha visualizado, sabe? Hoje, com menos de 2 anos, eu passei de 25 mil downloads no podcast. O PQPcast a gente demorou 6 anos pra ter 10 mil seguidores no Instagram. E uma boa parte desses 10 mil seguidores cresceram vertiginosamente depois que a tribo foi criada. Então, o Instagram da tribo, por exemplo, não tem nenhum ano ainda o Instagram da tribo. A gente fez em novembro do ano passado, e ele já tá com 5 mil e poucos seguidores, quase 5.500 seguidores, enfim. E, assim, foi um salto muito grande. A demanda que a tribo tava dando da minha atenção foi muito maior, até porque ela cresceu muito rápido, porque as pessoas se identificaram muito rápido com ela, porque não tinha nada parecido, e porque as pessoas precisam de informação sobre uma coisa que é uma coisa séria, é uma coisa que afeta demais a vida das pessoas e de quem tá à nossa volta. E o PQPcast, a gente sempre falou de muitos assuntos. Então, às vezes, uma semana a gente tava falando sobre um tipo de ativismo, na outra semana a gente tava falando sobre outro tipo de ativismo, ou como era a vida numa sociedade do outro lado do mundo. E quem acompanhava o PQPcast desde o começo, ele ficou muito diferente. A gente já falou de filme, a gente já falou sobre seriado, a gente falava sobre, às vezes, coisas divertidas da vida. E ele foi mudando muito, e existe um pouco esse ponto também de podcasts que falam de assuntos muito diversos versus podcasts que falam de um assunto só. Nichados. Sim, porque as pessoas da tribo, elas sabem sobre o que elas vão ouvir do primeiro ao último episódio. As pessoas do PQPcast, cada semana era uma surpresa. Então, às vezes, uma pessoa amava muito um episódio porque ela se sentia representada, mas aí no episódio seguinte talvez não fosse um tema tão interessante pra ela. Da tribo, não. E por isso que, pelo menos ao meu ver, ela cresceu tanto e tão rápido. E eu tô muito feliz. E a tribo só tá crescendo, e as pessoas não só que apoiam, mas os ouvintes, eles... É engraçado, eles querem ver a tribo crescendo. Então, eles espalham os conteúdos para pessoas com quem eles têm relacionamento, porque elas se sentem abraçadas. E é um dos meus objetivos, criar uma comunidade de acolhimento e abraçar as pessoas, pra mostrar que tá todo mundo junto, tá todo mundo no mesmo barco, tudo bem, a gente é assim e tá tudo bem. Maravilhoso. Algum conselho para as mulheres que estão ouvindo a gente agora e que hoje têm um podcast, mas estão com vontade de parar de fazer esse podcast para começar um outro sobre outro assunto, com uma equipe ou não? Então, ouvinte, se você tá aí do outro lado, e se de repente você já pensou, será que eu continuo ou não esse projeto? Será que ele ainda faz sentido na minha vida? Avalia, vê pra você, assim, faz talvez uma lista, o que é de positivo nesse projeto que você tem, o que você tem que poderia mudar, e vê, por exemplo, vale a pena mudar? Porque eu fiz muito isso. A gente fez listas e viu todas as coisas que precisavam mudar, todas as coisas que a gente conseguia mudar e todas as coisas que valiam a pena continuar. E ver pra você o que faz sentido. Às vezes, eu sei como pode às vezes doer você deixar um projeto de, por exemplo, no meu caso, 6 anos de lado e de repente, poxa, é uma parte da sua própria história que você deixou. Mas tudo tem um fim. Tudo uma hora vai ou mudar ou acabar.
Então, é bom ver o que faz sentido na sua vida. Isso tá te deixando feliz? Isso é uma coisa que você quer continuar? Ou que você quer mudar? Ou que você tem alguma outra causa que talvez você cresceu nesses últimos tempos, você amadureceu, você mudou e você quer dar atenção pra alguma outra coisa? Alguma outra voz que você quer colocar no mundo? Então, é isso. Avalia o que você tem de melhor pra dar e o que faz sentido pra você. O que te deixa feliz. E o que vai fazer com que você brilhe. Dói, às vezes dói. O processo de mudança sempre tem altos e baixos, mas de repente você encontra alguma coisa que vai te surpreender e você encontra significados que vão te deixar às vezes muito mais feliz que você sabia. Muito sucesso pra Tribo TDAH, sou fã, admiro esse projeto, que a tribo cresça, que muito mais pessoas sejam acolhidas. E é assim que nós fechamos mais um episódio do Estúdio 31, onde hoje eu conversei com a Tata Finoto. Eu sou Domênica Mendes, a sua apresentadora, e você me encontra lá no Twitter ou no Instagram como @Domenica_Mendes. E eu sou a Tata Finoto e você pode me encontrar no Instagram ou no Twitter com @TriboTDAH, tudo junto, ou no meu pessoal, Tata_Finoto. Tata com H, Finoto com 2 T's. Obrigada pela oportunidade, Dô. Eu que agradeço pela sua presença. Para quem tá aí do outro lado, querido ouvinte, querida ouvinte, em 15 dias eu volto com mais um episódio para você, com uma outra convidada, uma outra jornada, um outro formato, um outro projeto. Até lá. Beijo da Tata. Esse podcast foi editado por Domênica Mendes.